Ainda sobre eleição, turma, o ministro Paulo Guedes afirmou em um evento nesta quarta-feira que o Brasil, em governos anteriores, estava a caminho da miséria. Nós vamos conferir agora. O Brasil ficou bastante tempo no caminho da miséria. Bastante tempo no caminho da miséria. Então, tem que deixar uma coisa muito clara. Tem uma economia que estava no caminho da miséria, as empresas estatais dando um prejuízo de 20 bilhões, hoje elas dão um lucro de 180 bilhões, os bancos públicos fazendo campeões nacionais em vez de recursos para as pequenas e médias empresas, então estatais com prejuízo, bancos públicos financiando os grandes campeões nacionais em vez das pequenas e médias empresas. E a inflação subindo. Era uma realidade que tinha com um programa de governo que era o programa, digamos assim, de centro-esquerda. E que vários países estão nessa direção. A Venezuela está lá. Nós estamos assistindo um desmanche da América Latina. Paulo Guedes também reclamou de narrativas políticas contra o atual governo. Erraram, mas erraram pesado. Nós estamos causando uma mudança de estrutura na economia, então os modelos tradicionais não conseguem capturar a velocidade da mudança. Esse é um erro bem intencional. Agora, tem o erro da narrativa política, que também atrapalhou muito o governo todo esse tempo, que é o erro intencional. É o erro da narrativa política. Então, hoje, se vocês abrem jornais, veem a mídia, 80% das notícias são ruins e 20% são notícias boas. Mas se você olhar os fatos, não as narrativas, 80% dos fatos são bons e 20% são ruins. Muito bem, gente, estão aí as falas de Paulo Guedes. Temos mais uma, Vini? Então vamos assistir mais uma, por favor. A coisa está arrumada. As reduções de impostos que nós estamos fazendo são legítimas. Nós somos um governo que passou 3 anos sem dar aumento de salário. Nós queremos compartilhar com a população e não só com o funcionalismo. Então, os governos estaduais, que nunca receberam tanto dinheiro, estão tão bem que não tem mais. Foi a primeira vez na história que não tem nenhum 13º atrasado. Não tem nenhum fornecedor que não recebeu. Cara, arrumaram a vida deles. O Brasil realmente está em pé, com um fiscal forte. E não é só o governo federal, estados, municípios, todo mundo forte. Muito bem, gente, está aí as falas do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, certo, Paulinho Figueiredo? Eu quero uma observação aí, uma análise sua a respeito de todas essas falas e a importância política que tem o Paulo Guedes para o Bolsonaro, né? Eu acho válido a gente discutir isso. Entrou uma trilha sonora aqui bacana. O Paulo Guedes tem razão. Principalmente no momento onde ele chama atenção para as boas notícias não terem espaço na mídia, né? Você veja, nós temos aqui, por exemplo, a ideia de que, a notícia de que no IBCBR o PIB cresceu 1,17% na prévia, né? Na prévia do IBCBR. O mercado previa 0,5% de crescimento. O Brasil está estourando todas as metas de crescimento, as médias de aposta de crescimento de mercado. Todas, o Brasil está estourando todas. A economia brasileira vem com uma recuperação que está assustando o mundo. Agora, pouco tempo atrás, o próprio Washington Post, um jornal bastante de esquerda aqui nos Estados Unidos, colocou, olha, o Brasil é um país exemplo no combate à inflação. Mirem-se no exemplo, acreditem se quiser, mirem-se no exemplo do Brasil no combate à inflação. E os dados da indústria vêm melhorando, o setor de serviços teve números impressionantes, e isso desaparece no noticiário. E tem um motivo para que isso desapareça, né? Quem sabe o que é agenda setting, quem sabe o que a imprensa tenta fazer quando ela esconde as boas notícias e pega as notícias ruins e dá um espaço gigantesco. Quando ela faz isso, ela ainda tem algum poder no Brasil de dizer o que vai ser discutido na sociedade. E isso, obviamente, hoje, com o jornalismo militante que nós temos, hoje, o objetivo número 1 da imprensa é sempre notícias negativas contra o presidente Bolsonaro. Aqui nos Estados Unidos isso é bastante fácil de ser verificado, porque você tem instituições que, como por exemplo Harvard, ou como por exemplo o próprio Pew Research,
que fazem levantamentos de notícias positivas e negativas do presidente. Quando nós fizemos aqui, por exemplo, a comparação do presidente Trump com o presidente Biden, a comparação é absolutamente grotesca. O presidente Trump, os jornais noticiavam só 5% de notícias positivas e a imensa maioria, 60% de notícias negativas. Quando você coloca o presidente Biden no poder, esses números praticamente se invertem. Então, a forma que o jornalismo cobre os fatos, aqui nos Estados Unidos, é calculável, é metrificável. No Brasil, nós não temos instituições que façam esse tipo de coisa, mas as pessoas podem analisar elas próprias nos jornais. Vocês enxergam as boas notícias na economia com frequência no jornal? Não enxergam. Vocês enxergam as más notícias, não só sobre economia, mas sobre todos os outros assuntos nos jornais, com mais ou menos frequência. Qualquer um em casa pode chegar a essa conclusão e ver a qualidade do jornalismo que está sendo oferecido à população. Muito bem. Guga, uma outra fala do ministro Paulo Guedes diz o seguinte: do outro lado, né, no caso Lula, tem o capeta em relação à questão orçamentária. Como é que você vê isso? Ai, que preguiça, né? Engraçado tá que foi... Preguiça? É porque é sempre o mesmo tipo de ataque, tentando associar ao mal, né, ao lado ruim, enfim, tentando rebaixar a política. Eu acho pesado você fazer esse tipo de associação, capeta, barata, rato. Quem fazia esse tipo de associação eram os mais radicais, os fascistas, por exemplo. A economia do Brasil está um desastre. E a economia, você não precisa de notícias, você não precisa ler no jornal. A economia o povo sente na pele. Antes, inclusive, dos institutos de pesquisa, para saber se alguém ia vencer ou não a eleição, bastava perguntar para o povo: e aí, sua vida melhorou ou piorou? Se melhorou nos últimos 4 anos, o cara era reeleito. Melhorou a economia, melhorou a sensação de poder aquisitivo, era reeleito. Era assim que se fazia pesquisa antes dos institutos. E é óbvio que o que a gente sente na pele está todo mundo sentindo. A gente tem agora 33 milhões de brasileiros famintos e saiu uma reportagem, né, mostrando que 33% dos lares brasileiros, aliás, é mais que isso, 36%, né, dos lares brasileiros sofrem de algum tipo de insegurança alimentar, média ou grave. E a maioria desses lares são de mães com filhos de até 10 anos de idade. As crianças estão passando fome. Os nossos filhos, as nossas crianças, os brasileiros de até 10 anos estão famintos. Eles estão sentindo na pele a consequência de um governo que nunca olhou para eles, que inclusive acabou com os programas que serviam para tentar, de alguma maneira, dar comida para aqueles que sofrem de insegurança alimentar. E no projeto de governo do Bolsonaro, ele só trata sobre fome em um único parágrafo. Ele não se importa com isso. E a consequência, óbvio que não foi só as falhas do Bolsonaro, teve uma pandemia, teve uma guerra e teve um presidente incompetente que não soube lidar com essa doença, inclusive fez com que o Brasil ficasse com a economia capenga, fechada por mais tempo, por não saber lidar com isso. A doença se alastrou de uma maneira quase que incontrolável por um tempo aqui. Então as consequências estão aí. E está todo mundo sentindo na pele. O Brasil perdeu 1/3, quase 1/4, quase 1/3 do seu PIB durante o governo Bolsonaro. Com o Lula, ele dobrou ou triplicou o PIB, no mínimo dobrou. Então, o brasileiro tem como comparar. Não adianta o Paulo Guedes chamar um de diabo, porque o brasileiro sentiu na pele como foi o governo Lula, como foi a economia naquele período, e está sentindo agora no estômago o que está sendo a economia do governo Bolsonaro, com inflação em 2 dígitos, desemprego ainda nas alturas. Aí ele consegue, graças àquele tipo de medida econômica que a esquerda sempre apoiou, desenvolvimentista, contra a cartilha neoliberal, de dar dinheiro, no caso por conta da pandemia, que ele irrigou os estados com dinheiro, e isso está tendo uma consequência positiva, ele tenta ainda surfar nessa onda, querendo dizer: olha, o Brasil, gente, está um desastre, a economia está capenga, o resultado positivo é graças a um congresso que correu atrás de Auxílio Brasil. A princípio o Bolsonaro era contra, e vale lembrar que o Bolsonaro, ele se orgulhava de ser o único que votou contra o Fundo da Pobreza. E quando o Fundo da Pobreza foi votado e aprovado aqui no Brasil para dar dinheiro para programas como Bolsa Família e para dar dinheiro para saneamento básico para a população mais pobre, 22 anos atrás, sabe quem foi o único que votou contra? Jair Bolsonaro. Ele também votou contra a PEC das empregadas domésticas. Ele não se importa com quem está ali na ponta sofrendo mais. Ele não se importava quando era deputado. Ele sempre atacou esses projetos de transferência de renda, mas agora ele está surfando em cima do resultado positivo desses projetos. Esse
é Jair Bolsonaro. E a economia está um desastre na mão de Paulo Guedes. O povo está sentindo. O Guguinha, você sabe que eu gosto de você, né, Lindo? Você sabe, né? Espero que sim. Eu gosto, eu tenho um apreço por todos vocês aqui. Mas falar que a economia brasileira está um desastre, eu acho que está bem errada da tua parte. Olha, eu estou dizendo que a economia foi conduzida com desastre por 3 anos. E o que está tendo de benesses agora, você não viu o que eu falei. O que está tendo de benesses agora é graças a medidas econômicas do PT. O povo sente. Você está em casa, você está sentindo fome ou não está? Você está pagando caro na comida ou não está? Olha, cada um... Peraí, vamos falar que a economia está boa, aí é demais. Olha, Brasil entre o G20, só mais um detalhe. Culpa do Bolsonaro também. Peraí. Tá, mas depois você fala, eu vou dar mais dados. Você está botando aqui uma questão de pandemia no meio do caminho, que a gente precisa avaliar, certo? Porque parece que não. Claro, não tivemos nada aqui. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem um governo, querendo ou não, com um ministro da Economia que é liberal e está praticando algumas políticas públicas que são liberais, como, por exemplo, desinchaço da máquina pública. Isso é visível. Olha, o que está dando resultado, o que o Bolsonaro usou no discurso dele, que são os estados pagando 13º, não tem a ver com isso. Nós não podemos chegar e falar que a economia está um verdadeiro desastre. Olha, eu falei que durante o período do governo Bolsonaro o PIB está batendo 3%. Isso é muito. Falou que a economia está um desastre. Olha, no FMI está calculando que a gente vai crescer 1,6. A gente entra no FMI revê a projeção dele todo mês. Se você quiser comparar o Brasil com a Etiópia, ok, mas se a gente for comparar o Brasil com o G20, se a gente for comparar o Brasil com a Argentina, tá boa a economia? Tá bacana. Não, comparado o Brasil tá bem. A gente perdeu 1/3 do PIB, 33 milhões passando fome, a gente tá com a inflação com 2 dígitos. E a economia, olha, tem cálculo, a gente tá com a pior, a gente tá com alguns dos piores índices dos últimos 120 anos. Mas ok, a economia tá bem. Tá bem, eu fui justo. Está bem em alguns pontos, graças àquelas medidas que o Bolsonaro era contrário. Ainda fiz uma reflexão de ele traga dados, tem dados. Tenho, não, eu tô escondendo de você, porque ele olha e fala antes de mim. Eu fui fazendo minhas pesquisas aqui enquanto o Guga falava. Bom, a primeira coisa é que no governo Lula, no primeiro mandato do Lula, é inegável que ele foi um bom gestor nesse primeiro mandato. Agora, a partir do segundo mandato, foi só ladeira abaixo. Ele entregou para a Dilma o país no caos. Claro, a Dilma foi uma péssima gestora que ajudou a afundar de vez o país. Mas no segundo mandato do Lula, já começou isso. O que acontece é que estava tudo embaixo do tapete. Ele deixando o poder aí, passando para o post dele, foi que as coisas começaram a surgir. Aí, a maior mentira do governo PT é que eles falam que acabaram com a miséria, com a pobreza do Brasil. Pois eu queria saber onde que estão esses 6 pobres, porque segundo o IBGE, essa pesquisa aqui foi em 2016, quando o PT saiu do poder. Abaixo da linha da miséria se encontravam 52 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza. 52 milhões, isso em 2016. Então eu queria saber aonde é que está esse número que o Lula e a Dilma e o PT insistem em falar que acabaram com a pobreza. E isso sem contar que não tinha pandemia, que não tinha guerra, nada. Sabe por que isso se deu? Por causa dos saques, né? Por causa dos roubos a Petrobras, por causa do mensalão, por causa de toda a roubalheira do PT. Agora, vir comparar com o governo Bolsonaro, vamos começar então a dar números. O desemprego caiu a 9,1%. No trimestre encerrado em julho desse ano agora. Se trata do menor índice da série desde do trimestre encerrado em dezembro de 2015, no governo Dilma. E uma ótima notícia que apareceu ontem, mas que vocês não vão ver, o Banco Suíço elogia a política monetária do Brasil e prevê recuo ainda maior da inflação. Artigo do UBS, intitulado De Patinho Feio a Cisne, avalia que a inflação brasileira vai perder força antes da de outros países. Então, mais uma vez, o governo brasileiro aí com recordes, e que esses números aqui, com certeza, vocês não vão ver na grande imprensa, a grande imprensa não vai repercutir. Isso com 3 anos, 2 deles com pandemia, outro com a guerra entre Ucrânia e Rússia, e temos que lembrar que o Paulo Guedes, junto com o Bolsonaro, pegaram em 2018 aí o Brasil no completo caos, graças à roubalheira do PT.
Eu queria voltar rapidamente naquele tema em relação ao PIB que a gente estava discutindo, porque o Guga falou que está tudo um desastre. Olha, vamos ser justos. Não, foi isso que você falou. Não me veio com esse exagerando. Você falei que as coisas boas são graças a políticas que ele era contrário. Tudo bem. Eu ainda disse que tem coisas boas. Mas olha, para mim, se eu vejo 33 milhões passando fome, se eu vejo o Brasil cair no ranking das economias globais, mas 50 milhões. É um desastre, é óbvio que é um desastre. Então o PT foi um desastre. Foi um desastre? Paulinho, a gente caiu no ranking das economias. A gente não tá nem entre as 10. Tá, mas me fala sobre calma. Gente, eu odeio fazer isso. Não posso ficar de maneira nenhuma. Não era esse o meu objetivo. Tava tudo tão calmo. Gente, calma. Calminha. Vamos relaxar. Paulinho. Meu petistão favorito, vem cá com essa camiseta vermelha gostosa que você tá. Hoje? Paulinho, por favor, me traz dados em relação à economia brasileira aí. Que o Guga Noblat é um negacionista de números, meu. Por favor, traga dados. Números sempre doem. Eu vim com essa camisa vermelha atendendo a uma determinação do TSE que todos os dias tem que ter alguém no programa vestindo uma roupa vermelha. Então hoje era o meu dia. Tá aqui, o TSE tá atendida a determinação de vocês. Espero que não tenha reportagem da Folha de São Paulo dizendo que a Jovem Pan não privilegia pessoas de roupa vermelha. Agora, falando sério aqui com vocês, você tá se apropriando da cor. Eu tô me apropriando, a apropriação cultural do PT, né? O Guga chamou a atenção aqui para um número que eu acho que vale a pena a gente revisitar, onde ele, para minimizar o crescimento do PIB brasileiro, ele falou assim: o FMI só projeta o crescimento do PIB do Brasil de 1,7%. Quando eu falei que o PIB brasileiro, nós teríamos um grande crescimento esse ano, acima das 3, né? De todas as projeções. Então, é isso. Então vamos lá. Na verdade, vamos aos números. Projeção são 3, não é isso? 3 você tinha falado, não é isso? Eu vou falar de números aqui. Esse é o grande projeção, são 3, só para deixar claro. Não é grande em lugar nenhum, né? A Argentina cresceu 10 ano Estados Unidos esse ano? A Argentina cresceu 10 ano passado. O Brasil, se a gente for comparar com a América Latina... A Argentina tá melhor que o Brasil. Vamos comparar com a Argentina? Se for para falar de números, a Argentina, o índice de desenvolvimento humano, a gente tá em 47, o Brasil em 87. Você tá falando que a Argentina tá melhor que nós? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Não vale nada, a moeda dele. A moeda dele não vale nada. Se vocês querem dar números, a Argentina cresceu 10%. Se é para ser simples assim. Com 10 reais, você vai num restaurante chiquérrimo lá na Argentina. 55% de inflação na Argentina. Você sabe o que você está falando, Guga Noblat? O pior é que a gente tá com um argentino aqui no estúdio. O tiozão Game, ele é argentino e tá aqui, até saiu da sala. Fico indignado. Nós não podemos de maneira nenhuma. Ele saiu, fico indignado. Fala de número. Não podemos de maneira nenhuma. Eu quero falar de número. Que nós não somos organizados. Se é para falar de número, respeitar a fala de cada um com muita tranquilidade, objetividade e, acima de tudo, serenidade. Paulinho, por favor, a palavra é sua, querido. Vamos lá. De fato, o FMI ainda em julho projetou o crescimento do PIB brasileiro para 1,7%. Faltou dizer que, na verdade, foi uma revisão do FMI que começou o ano projetando 0,8% de crescimento para o Brasil e depois, em julho, passou para 1,7%. Uma variação de mais de 100% na previsão do FMI. E a última que eles fizeram foi em julho. O que está acontecendo é que a economia brasileira está indo tão bem que todos os meses você tem revisão para cima do crescimento do PIB brasileiro. Ora, eu disse agora a prévia do PIB, que saiu hoje, do IBCBR, onde o mercado previa 0,5% e o número veio de 1,2% quase. Então, essa revisão para cima tem feito com que os analistas também estejam revendo o crescimento do PIB para cima para perto de 3%. O Focus, que é a média do mercado, ainda prevê um crescimento para o Brasil de 2,4%, mas a expectativa é que depois desses números surpreendentes, reveja para cima. O governo brasileiro, para fazer as contas, inclusive para o orçamento, utiliza 2,7% de crescimento. E o IFI do Senado, o Instituto do Senado, prevê 2,6%. Então, assim, trazer o número do FMI, que é um número defasado, com uma baita revisão, é, no mínimo, impróprio para informar as pessoas que estão de casa. No final das contas, a minha previsão, de fato, é que o Brasil cresça perto de 3% esse ano, o que é um ótimo crescimento para o Brasil, considerando o cenário mundial.
porque é importante você comparar o Brasil com o cenário mundial, com o que está acontecendo no mundo. A maior economia do mundo, que são os Estados Unidos, estão em recessão. Os Estados Unidos estão em recessão, ou seja, PIB de crescimento negativo. Os Estados Unidos estão, os dados de inflação, 8,3% de inflação. A previsão é que os Estados Unidos terminem esse ano com uma inflação maior do que a do Brasil, algo que eu nunca testemunhei na minha vida. A segunda maior economia do mundo e o maior parceiro comercial do Brasil, que é a economia chinesa, vai ter o seu pior ano econômico em décadas esse ano. Então é nesse cenário que você tem que comparar o resultado do Brasil e não simplesmente jogar e comparar com o PT, com o primeiro mandato do Lula, onde você estava vendo o surto das commodities, com as commodities explodindo e favorecendo a economia brasileira. Uma coisa é você navegar em mar de almirante, a outra coisa é você navegar no meio da tempestade.